Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que possamos, realizar reflexões que nos ajudem em nossa caminhada de alguma forma. Sou espírita. Há vários tipos de espírita. Em que momento eu vou dizer que sou espírita ou não, Tem os que seguem, que se esforçam, que estudam, que estão presentes, Tem o que é simpatizante, que é a maioria, simpatizante da doutrina, e outros que dizem, não sou, mas estou me esforçando para ser. Então há vários tipos de espírita. Mas na definição de Kardec, ele diz como se reconhece o verdadeiro espírita. E a resposta dos espíritos são pela transformação moral. Essa é difícil de nós avaliar, Porque toda a nossa condição moral, cada um está em patamar diferente, então fica difícil. Mas tem a segunda parte da resposta que diz pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Então esse a gente pode reconhecer o espírita pelo esforço que faz para mudar as suas tendências ruins. Então, eu sou espírita, é o título da nossa mensagem. E o que essa religião me explicou? A doutrina espírita está alicerçada em 3 pontos: ciência, filosofia e religião. Então vamos falar de religião, que é mais o nosso caminho de hoje. O que ela me explicou? Tem toda a resposta para todas as questões que possamos querer encontrar resposta na vida, mas ela... Deixa eu ver aqui que me perdi um pouquinho. Ela responde, então, todas as questões que a humanidade sempre se fez. Aquele que toma um pouquinho mais de consciência da vida, das coisas, se pergunta, Por exemplo, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que vim fazer aqui? Então, ter essas respostas é muito importante. Estou me colocando eu aqui no singular, mas é para cada um de nós, Quem sou eu? Então, sou um ser inteligente do universo, filho de Deus, criado por Deus. Então, eu sou um espírito, porque os espíritos, quem são os espíritos? A pergunta, São as criaturas inteligentes do universo. Cada um de nós, quem somos? Espíritos ou seres inteligentes do universo. De onde vim? A caminhada conhecida, ela é bem longa, mas tem antes dessa parte conhecida e tem após essa parte conhecida. Leon Denis, ele traz um pouquinho, ilustra, com a colocação que nós dormimos no mineral, sonhamos no vegetal, agitamos no animal e despertamos no hominal. Dentro do reino animal, somos animais racionais, E a caminhada segue também, Então, de onde vim? Temos aí essa caminhada, mas atualmente, na condição que já estamos, com muitas e muitas encarnações, a gente está retornando do mundo espiritual. Então, de onde eu vim? Vim do mundo espiritual, para encarnar no corpo de carne, que eu vou ter que deixar, é só um tempo, Isso é para, assim, não se preocupar muito, sim manter a vida. Agora, deixar, a gente vai deixar, não se preocupe, para o nosso bem, porque é para evoluir, senão a gente ficaria estagnado ou
desencarnaria e continuaria sendo o que é, sem mais possibilidade de crescer. Mas a reencarnação, então, é uma bênção divina para que a gente consiga, já vamos falar mais adiante, por que a gente retorna, né? Para onde vou? Aí, natural, né? Volto para o mundo espiritual. Assim que deixar esse corpo, volto para o mundo espiritual, dando continuidade de alguma forma, né? E aí tem muitas situações, porque a condição que vamos estar do outro lado tem a ver com como vamos vivendo hoje, como pensamos, como agimos. Isso vai resultar uma boa condição do outro lado, ou não, tem que continuar lutando aí para se melhorar. Então retornamos. Por quê? Porque a gente sai do corpo, mas não sai da vida. Então, a vida segue, né? O que eu estou fazendo nesse planeta? Cada um de nós. O que eu estou fazendo aqui? Por que tantas encarnações? Para evoluirmos. Essa é a primeira, viver novas experiências, novos aprendizados, para que a gente venha adquirir virtudes e se tornando cada vez melhor. Então, essa é a razão que a gente está aqui, e também a possibilidade de corrigirmos erros cometidos em outros tempos, ou em outras encarnações, ou nessa. Depende muito da misericórdia divina, que é grande, né? Porque ele só deixa retornar para nós as coisas que nós agimos contra a lei divina quando nós temos condições de vencer. Então, por isso que a gente às vezes sofre alguma coisa e não sabe a causa, onde que foi. Porque Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. A lei que já existe, né? Não faça os outros que não quer para si. Se fez, vai retornar. Como tudo, né? Coisas boas e ruins retornam para nós. Então está aí respondida, né, algumas das questões que a humanidade sempre se fez. Né? Quem sou, de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo aqui. O que essa doutrina ensinou também, né? Que é preciso a gente olhar para dentro de si, né? Primeiramente, para se compreender e, consequentemente, aí, passar a compreender o outro também, né? O próximo, como disse o Cristo na sua passagem, né? Pois todos nós temos conflitos, falhas, erramos, dificuldades, defeitos, todos nós temos, em graus diferentes, claro, mas todos nós temos. Então, respeitar o outro é importante, né? Porque todos nós vivemos numa luta íntima, a gente até diz, uma guerra íntima para se tornar melhor, para corrigir os defeitos. Tem dia que conseguimos, tem dia que não, mas é uma luta constante. Eu não desconheço alguém que quer ficar pior todo dia, não conheço. Então é sempre querer melhorar. Também o que ensinou esta religião, que temos o livre-arbítrio, ou que o livre-arbítrio não é uma propriedade minha, mas sim todos têm o livre-arbítrio, né? A liberdade de escolher. Então, é uma das coisas que a doutrina nos ensina muito, né? Por isso que é importante respeitar, né? Quando alguém pensa ou age diferente de nós, né? Não temos o direito de impor nada a outra pessoa, porque ela tem as suas falhas e nós também, né? Então, seria apontar para o outro e esquecer que tem 3 dedos apontando para si. Então, dentro do livre-arbítrio também, né? Como falei já lá em cima um pouco, quando a gente usa mal, gera consequências más. Quando a gente usa bem,
gera consequências boas, sem dúvida, né? É assim que adquirimos virtudes. Agir bem no livre-arbítrio é agir de acordo com as leis divinas. As leis têm mais de 10 aqui trazidas pelos Espíritos, né? Então é muito importante a gente conhecer essas leis para poder agir, se esforçar para agir dentro delas, que aí retornarão coisas boas para nós. Eu também ensinou que temos direito, né? Mas também temos obrigações. E o nosso direito acaba quando começa o do outro, né? Isso já é da própria lei, né? Dos homens, imagina de Deus. Também me ensinou que todas as religiões são boas. E como eu quero que respeite a minha, então também vou respeitar as outras. E, em verdade, todas são boas. Em essência, todas ensinam bem. Todas querem que as criaturas sejam melhores. A questão está nos religiosos, que são pessoas igual a nós, que têm suas falhas, como a gente acabou de falar. Seus defeitos, suas falhas. Então, aí podem estar inventando coisas, criando coisas, né? Mas vão responder pelos seus atos, né? Como disse os ensinamentos do Cristo, que cada um responde pelos seus atos. Também me ensinou que a salvação, e o que seria salvação, né? A gente ouve muito também, todas as religiões, o que seria salvação, né? Salvar do quê? Se todos os filhos que Deus confiou a Jesus, nenhum iria se perder, nenhum vai se perder, né? O que seria? Opa, fugiu uma parte então, o que seria salvação? Seria chegar a um nível evolutivo, né, de adquirir virtudes, em que não precisamos mais reencarnar, voltar num corpo de carne, que tem doença, que tem que cuidar, que tem uma série de coisas. Então, é chegar num nível evolutivo bom, né? Ou sermos bons. Então, a partir daí, seria salvação nesse sentido, tá? Porque não tem uma salvação de fora, de alguma coisa, não existe isso. Volto a repetir, nenhum dos filhos de Deus vai se perder. Pior das criaturas que possamos lembrar agora, um dia vai ser um santo, né? Não dizer da católica, mas um ser elevado, não dizer do espírita, né? E também ensinou, então, que a salvação é isso, e ela não depende de nenhuma religião. Salvação, que seria essa evolução chegando no nível evolutivo, não depende da religião, mas sim da prática da caridade. Mas aí nós temos que ver também o que é caridade, né? Já vamos ver daqui a pouquinho. Também nos ensinou quem é o nosso próximo. E aí é uma questão também para a gente pensar, né? Porque tem sempre aquela narrativa do Cristo, né? Aquela parábola do moço que foi assaltado, tal, que foi. E aí, no fim, ele coloca, né? Quem foi o próximo mais próximo, né? Foi aquele moço que não tinha religião, que era detestado, foi o que ajudou, foi o que salvou ele. Então ela ensina que o próximo é qualquer pessoa que convive conosco neste planeta, seja de outra religião, seja de outra raça, seja homossexual, heterossexual, rico, pobre, são nossos irmãos, né?
E devemos ajudar e conviver bem com todos, respeitando, né? É assim, Deus deixa, né, todos serem como são. Como nós vamos querer, com todos os nossos defeitos, querer apontar alguma coisa do outro, né? Então, confiar que Deus deixa, não nos cabe interferir, né? A doutrina nos ensinou que a caridade, então, não é só a esmola, né? Que a gente poderia pensar assim, né? Aquela doação, muitas vezes, para se livrar daquele que está pedindo. Então, caridade é um abraço amigo, podemos assim também entender, né? O abraço amigo, a mensagem consoladora, a paciência, a tolerância com os defeitos do outro, tudo isso é caridade e muito mais, né? Uma visita a um doente, uma prece a alguém que está precisando, um bom dia, um sorriso. Então, a maior caridade é quando a gente, não é quando a gente doa, é quando a gente doa-se. Porque tudo esses outros itens, além da esmola, precisa se doar de algum momento de tempo ou de vontade, né? Então, quando a gente doa-se, tem muito mais valor a caridade, né? Também ensinou que ser cristão vai além dos cultos, né, externos, exteriores, e o rótulo religioso, né, também, declarações de amor vazias que não tem muito sentido, né? Sem a prática dos ensinamentos do Cristo, enfim. Então, ser cristão é procurar se esforçar para seguir os ensinamentos do Cristo. E a doutrina espírita nos fala sempre do Cristo, né, das suas lições, também no amor e na caridade. Que diz os Espíritos que fora da caridade não há aquela salvação, não há aquela evolução que a gente comentou há pouco, né? Então, que a fé, né, que muitos depositam, se diz cristão porque tem fé no Cristo, né, isso ajuda muito. Mas, como disse Paulo, fé sem obras é morta, quase que nula. Então, isso tudo é para a gente pensar, né, que temos que ter algumas ações, né? Também me ensinou que o Jesus do Espírita, ele não é visto só para a gente pedir, né? Ele é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso exemplo. Dito por Kardec perguntou, né, qual foi o ser que Deus nos enviou para ser o nosso guia, o nosso modelo, e a respostinha é só Jesus. Então, o nosso Jesus serve para muita coisa além da gente pedir, né? Principalmente os seus ensinamentos, que passaram para 2000 anos, ainda estão meio esquecido, distorcido, mal explicado, mas é um esforço de cada um em pegar essa essência, né, do ensinamento do Cristo, que é possível, porque na doutrina espírita se fala muito, se pede mesmo que todas as nossas reuniões têm período de estudo. Então, é o conhecimento da doutrina que dá a liberdade da gente pensar, da gente agir, da gente escolher. Então,
com esse conhecimento a gente tem muito mais chance de acertar, de adquirir virtudes, né? E aqui também já havia comentado, mas ela nos dá essa compreensão de que cada um está num nível evolutivo, né? Está num grau de evolução. Então, por mais que a gente queira se comparar, não estamos iguais. Sempre em uma área ou outra, em algum ponto, em outro, estamos todos aí. Eu digo assim, que estamos no barco terra, estamos todos juntos, né? Pode mudar um pouquinho, um está sentado mais alto, mas todos estamos no mesmo barco e não tão distante de evolução um do outro. Também já havia comentado que temos, né, nos dá essa compreensão de que temos um passado reencarnatório que está presente nesta encarnação. Como que esse passado está presente na nossa encarnação agora? Bom, primeiro, saindo lá da animalidade, né, quando chegamos na condição de ter o pensamento contínuo, de passarmos a termos o livre-arbítrio, de sermos responsáveis pelos nossos atos, né, porque até no reino animal ali, né, não racional, não há responsabilização pelos atos das criaturas, né, dos animais. Então todos nós temos um passado e reencarnações com toda certeza que são muitas. Para a gente chegar à condição que está hoje, foram muitas encarnações. E hoje nós somos o resultado de todas elas. E aí a gente às vezes se pergunta, né? Hoje ainda não sou bom, imagina o que eu fui, né? Mas tudo faz parte de uma caminhada, de uma construção individual e coletiva, essa evolução, né? E consequentemente, né, chegar a um nível evolutivo que a gente pode dizer que está salvo da ignorância, né? Chegou num grau de evolução bom. Então hoje nós somos o resultado de todas as encarnações que já tivemos. Por isso, na doutrina também não há preocupação em saber o passado. E o futuro não existe. É uma construção nossa também. Então tudo depende sempre de nós, né? Que viemos para viver novos aprendizados, já havia comentado, né? Resgatar erros, reparar, né, erros, devolver aquilo que tiramos de alguém. E aqui a gente costuma dizer muito, um exemplo bem grave, né? Por exemplo, tirei a vida de alguém, a vida física do corpo, né? Como que eu vou devolver, né? Se a gente for pensar, às vezes está já velhos, né? O casal, é aí que entra a bênção divina, né? Num tempo, após desencarnar, quando reencarnar, vão estar juntos de novo e vão devolver o corpo para aquele que foi tirado, recebendo nos braços como filho e tal. Não é todos, tá? Mas é assim um modo que Deus usa para que a gente possa reparar. E outros tantos aí, né? Então, não se preocupe quando for visitado aí pelo infortúnio ou por alguma perda. Confia em Deus, está tudo certo. A gente não consegue compreender agora, né? Mas confia nele que um dia vai compreender por que as coisas foram assim. Eu já havia comentado que Deus não castiga ninguém, né? Então tudo que nos acontece tem uma causa e essa causa fomos nós que geramos. Claro, a gente não lembra tudo, por quê? Porque foram em outras vidas, muitas delas, né? E nós ganhamos a bênção do esquecimento, que é
algo muito importante para que a gente tenha condições, né? Deus diz, vai meu filho, começa tudo de novo, refaz a caminhada, né? Conserta, repare tudo aquilo que prejudicou. Então assim que nós vamos crescendo, e assim que entendemos também o perdão de Deus, é nesse sentido. Deus, o perdão dele, podemos entender, é a nova oportunidade, né? Como todo dia ele nos dá a luz do sol para nós recomeçarmos, também, cessada uma vida, ele vai dar outra para recomeçarmos tudo de novo. E assim, e galgando e crescendo, né? E aqui eu havia comentado um pouquinho, né? Também ela nos dá essa compreensão de que convivemos na família com afetos e desafetos, para aprendermos a nos amar, para nos reconciliarmos com aqueles que foram adversários, nos perdoarmos, né? Totalmente. Então, a família, o lar, é a oficina de Deus aqui na Terra. É a oficina onde as criaturas aprendem a se amar. Claro que às vezes não consegue, volta aquele passado mesmo inconsciente, né? Então há às vezes conflitos na família, né? É bem comum, mas na família é que Deus coloca as criaturas para se reconciliarem, aprenderem a se amar, e a família espiritual, que a gente diz assim, ela só vai aumentando, né? Só vai crescendo, porque quem ama jamais vai deixar de amar. É diferente do nosso amor aqui da Terra, né? Que tem, cada um entende amor de uma forma, né? Mas quem ama verdadeiramente jamais vai deixar de amar. E é assim que a família espiritual vai crescendo. Que às vezes recebemos na família seres que prejudicamos, inimigos, tal, mas se Deus permitiu é porque nós podemos vencer e vamos ali aprender a se amar. Então, estes conhecimentos que a doutrina nos traz, que são bem simples até em princípio, né? Esses conhecimentos, e eu falava há pouco que a gente estuda muito na Casa Espírita para conhecer a doutrina, para conhecer o Evangelho do Cristo, para que possamos melhor agir, mas a gente gosta sempre que todos consigam isso também, né? Todos consigam pensar por si. E a casa tem 2 oportunidades por semana para que possam sentir como é que é esse estudar, né? Que são as terças às 20 horas e sábado às 20 horas. Então quem puder, um dia venha conhecer, visitar. Não tenha preocupação de que tem que ser espírita, não, só para conhecer e ver como a gente estuda, né? Porque a doutrina é muito racional. Ela tem sentido, ela faz sentido quando a gente começa a pensar, a conhecer, a construir um conhecimento, as coisas se encaixam, tem sentido, não é uma coisa jogada assim, né? E a gente pede, né? Não siga a doutrina porque alguém falou, porque você leu. Quem falou, quem leu, leva a refletir, isso é bom, ajuda, mas o aceitar qualquer desses ensinamentos é teu, é íntimo, né? Quando você compreendeu, aí você aceita, porque fez lógica para você, fez sentido. Então esses conhecimentos nos aliviam muito, né? Porque tira o véu de todas as coisas, vamos dizer assim, que a gente não conseguia compreender, ou não tinha como compreender muitas vezes, né? E a doutrina já tira esse véu. Todos nós temos condições de assimilar, de compreender. Então ela nos esclarece, nos conforta, e isso nos dá força, nos faz compreender, né, a justiça divina e outros tantos, né? Compreender os atributos divinos. E isso nos dá força, né, para sermos, claro, melhor que ontem, né? E também para que a gente consiga agir hoje para sermos melhores amanhã. Então,
Então era esta a mensagem, irmãos. Espero que todos possam fazer o bom proveito e que eu não pude dar, que a misericórdia divina dê a cada um a que necessita neste momento. Muita paz. Obrigado.